Fala pessoal, beleza? Eu trago aqui mais um vídeo sobre fórmulas e funções no Excel. E desta vez vamos fazer soma e média, ok? Mas qual que é a particularidade aqui? Qual que é a nossa sacada aqui? Vamos fazer soma e também média, não de todo o conjunto de dados, mas de uma parte deles. Nossa amostra aqui a ser utilizada para soma e média será uma amostra diferente, será um conjunto aí de todo o universo de dados, ok? A gente vai fazer soma e média de n maiores valores, certo? Uma certa quantidade, e também de n menores valores. Essa quantidade será controlada aqui em E4, que vai servir como parâmetro, beleza? Além disso, a gente vai finalizar com uma técnica muito interessante aqui, que é também fazermos soma e média, sendo que a gente vai considerar valores centrais, ou seja, desprezando alguns extremos, tanto menores quanto maiores, no Excel, ok? Eu recordo que essa técnica, né, esse raciocínio aqui, essa memória de cálculo que despreza os extremos, é muito utilizada aí em cálculos complexos, em BIs, por exemplo, aí, né, que tem como objetivo prever demanda, analisar consumo para poder estimar quantidades de aquisição, ou seja, é um recurso aí muito empregado para o setor de compras, supply chain nas empresas, ok? Eu particularmente vi uma empresa que emprega, né, este algoritmo, digamos assim, muito bem para poder estimar para a equipe de compras números de aquisição aí de algumas mercadorias em um BI da plataforma Click, ok? Então, é isso que eu vou expor como proceder no Excel, beleza? Eu fecho aqui o meu arquivo resolvido e tenho agora, né, a minha pasta de trabalho em branco para que a gente comece a praticar. Vamos iniciar aqui com o cálculo referente aí aos maiores valores, soma e também média, ok? Tendo em vista que o meu N, né, que conta os maiores ou menores, está aqui em E4, o que é que eu vou fazer então? Eu vou fazer fórmulas que estarão aqui em função de E4, que será o meu controle, beleza? Para começar, como que eu posso obter a soma dos 4 maiores valores, ou então da quantidade que estiver aqui definida em E4? Vamos lá, né? A princípio, eu preciso começar extraindo, obtendo os maiores valores, os n maiores valores. Eu vou, então, definir aqui no meu universo de dados, qual que vai ser a minha restrição, minha reserva, né? Meu subconjunto, digamos assim. Como eu quero aqui os 4 maiores, eu tenho que gerar um vetor que vai indicar para mim que eu vou querer do primeiro ao quarto. Só que isso dinamicamente. Eu poderia, por exemplo, criar manualmente aqui um vetor que trouxesse isso para mim, ok? Consegui aqui trazer, né, um vetor do primeiro ao quarto. Ao avaliar com F9, eu já tenho lá os 4 maiores, o 120 3 vezes, certo? E o 90. Porém, isso é muito improdutivo, porque como eu quero ter um controle fácil e produtivo, né, eu quero ter essa flexibilidade, eu não posso ter essa definição, porque eu vou precisar sempre mexer nas fórmulas. Então, eu quero independência disso e eu quero facilmente um controle externo aqui. Eu quero uma célula de controle. E por isso que eu tenho E4. Então, como que eu posso definir esse vetor automaticamente? Para ir do primeiro até o segundo, do primeiro até o quinto e por aí vai, né? Para ir do primeiro até o enésimo aqui. Eu vou, então, utilizar aquela construção muito empregada nos meus vídeos, que é o alinhamento da função lim com indireto. Eu tenho certeza que eu vou começar então no primeiro elemento e eu vou até o enésimo definido lá em E4, ok? Fecha a função indireto, fecha a função lim. Se eu avalio com F9 a função lim, perceba que eu tenho o mesmo vetor do primeiro ao quarto. Se aqui fosse o valor 5, eu teria do primeiro ao quinto, ok? Fecho aqui a minha função maior. E ao avaliarmos com F9, eu tenho os mesmos valores, 120 3 vezes, e o quarto, né, maior valor aqui, seria o 90, ok? Tendo em vista aqui os valores, eu agora posso proceder com a minha soma, ok? Fiz aqui a função soma, teclei Enter, e eu sei que os 4 maiores
totalizam 450. Por quê? Porque eu tive 120, né? 3 vezes, ok? E eu tive também, ao final, 90, ou seja, 360 mais 90, 450, ok? E aqui cabe uma observação. A minha versão do Excel, que já é uma versão, né, mais recente e conta também com matrizes dinâmicas, ela permite que eu faça esta construção aqui sem precisar teclar Ctrl Shift Enter, que é uma combinação de teclas aí, né, muito conhecida, para que a gente consiga estabelecer corretamente os valores pretendidos em algumas fórmulas matriciais, ok? Se no seu exemplo aí não resultar em 450, eventualmente você precisa empregar Ctrl Shift Enter aqui agora, ok? Ou, se você quiser se livrar dessa necessidade, poderia, né, trocar a função soma por somar produto, ok? Eu deixarei aqui a função soma com essa ressalva de que pode ser necessário, né, o emprego ali do atalho Ctrl Shift Enter, ok? Uma segunda possibilidade aqui, que eu não recomendo o uso, mas que é igualmente eficaz e serve para a gente treinar, né, o nosso entendimento das funções no nosso domínio, seria o emprego da função agregar. Ela reproduz várias funções, incluindo a função maior também. Ou seja, eu posso usar a função agregar para que eu consiga reproduzir a função maior, ou seja, argumento 14, ok? Aqui vai ser um tanto quanto indiferente, tendo em vista que os dados não possuem anormalidades. Eu vou então usar argumento 4 para ignorar, né? Não ignorar nada. Minha matriz será de fato aqui o meu universo de valores, ok? E o meu K será aquela mesma construção. Lincoln indireto indo do primeiro elemento até o enésimo definido em E4, ok? Se eu avalio aqui com F9, eu tenho o mesmo vetor resultante, 120 3 vezes e o 90, e eu posso agora fazer a soma de tudo isso aí, ok? Pois bem, como a gente pode agora proceder para obter a média disso aí? Bem, é muito fácil se você conseguir fazer a soma, ok? Eu vou aqui aproveitar a fórmula que fez a soma e eu trago para cá como solução 1 para a média. Basta que eu modifique a função para a média. Como eu tenho lá, né, no argumento central, o vetor resultante, então basta que eu mude a operação de soma para média, ok? Mesma coisa aqui embaixo, eu posso trazer esta fórmula e trocar aqui, né, a função para a função média, ok? E aqui na terceira solução, a solução simples, como eu sei que a minha média, que nesse caso aqui é aritmética, ela pode ser destrinchada como sendo o resultado de uma soma dividido por uma contagem, então eu posso aqui trazer algum valor de soma, né, visto que são iguais, e dividir pelo meu n, pela minha contagem, e obtenho o mesmo resultado, ok? Agora, para eu fazer a mesma coisa, sendo que com os menores valores, é muito fácil, eu posso replicar as fórmulas que eu utilizei e apenas trocar o raciocínio. Onde eu empreguei maior, eu vou empregar menor. Vamos lá, né? Copio aqui esta minha fórmula, trago para cá e eu vou utilizar a função menor em vez de maior, ok? Esta segunda solução posso copiar também, e neste caso aqui o argumento deixa de ser 14, que é utilizado para maior, ok? E passa a ser 15, para ser utilizado aí, né, para trazer o resultado dos menores, ok? Aqui no caso das médias dos menores, eu posso copiar aqui, trazer para cá e colocar a função correta, em vez de maior, a função menor. Na segunda ocasião aqui, eu trago isso para cá e altero o argumento de 14 para 15, ok? E aqui ao final, mesma coisa, eu posso então fazer a divisão da minha soma pela minha contagem, ok? Então, até aqui, tudo tranquilo, a gente tem, né, resultados iguais, com fórmulas distintas, e a gente conseguiu construir o nosso raciocínio, ok? Para finalizar, eu acho inclusive que a parte mais interessante do vídeo, vamos fazer um somatório, né, e também o cálculo da média de valores centrais, ok? Para isso, a gente vai fazer aqui uma ordenação proposital dos valores, lembrando que isso não é requisito para que as fórmulas funcionem, é apenas com objetivos didáticos, ok? Então, fiz aqui a ordenação, perceba que os valores pré-calculados não mudam, e a gente vai explicar um pouco disso aqui e proceder com os cálculos, beleza? Eu quero fazer uma soma e uma média de valores centrais.
Ou seja, eu quero desprezar certos valores que estão nos extremos, beleza? Se eu colocar que eu quero desprezar 1 nos extremos, eu vou então dizer que eu quero contar, né, considerar apenas isso que está em vermelho aqui. Eu vou desprezar o elemento que é o menor absoluto e o elemento que é o maior absoluto. Se eu colocasse, por exemplo, que eu queria desprezar os dois nos extremos, eu iria então, né, considerar apenas os valores que estão aqui em vermelho, ok? Então, com isso, eu começo a afunilar os dados e eu começo a tratar, né, minha amostra aí a ser considerada será apenas valores cada vez mais centrais. E os extremos, maiores e menores, eu desprezo, né, e não faço qualquer conta com esses valores. Então, como que eu posso ter isso automaticamente e conseguir trazer aqui para mim a soma e também a média dos valores apenas centrais, ok? De antemão, eu vou aqui trazer, né, o valor pretendido para a soma neste cenário, ok? Minha soma vai dar 700 e a minha média, quanto que vai dar? Vai ser exatamente 63,63, isso aqui é uma dízima, né? Então, minha média aqui de fato vai ser, né, a soma pela quantidade. Se eu tenho aqui exatamente 15 elementos, então minha soma será dividida por 11, ok? Visto que eu desprezo 2 no início e 2 no final. Então, aqui são os valores pretendidos, eu vou deixar aqui embaixo, para que a gente consiga conferir se as fórmulas surtirão o efeito necessário, beleza? Vamos lá, né? A gente vai fazer um certo reaproveitamento aqui das fórmulas anteriores, ok? Só que a grande sacada, ela vai ser definida aqui nesse meu vetor. Tenha muita atenção aqui com esse vetor, porque ele vai ser muito mais dinâmico do que o primeiro. O primeiro tinha, por exemplo, um valor fixo inicial, que era sempre 1, ok? E um valor fixo final aqui, que era o n. Sendo que agora o meu vetor, ele vai ter, né, valores de fato variáveis, tanto no início quanto no fim. Eu posso ter aqui o primeiro elemento que vai ser utilizado será o terceiro e o último o 13º, mas eu posso ter do segundo ao 14º, ok? Posso ter aqui do quarto até o 12º e por aí vai. Então, como que eu posso ter esses valores automaticamente e dessa forma eu conseguirei ter o resultado necessário? Bem, eu vou construir aqui o raciocínio para que a gente tenha esse vetor dinamicamente. Depois disso, o assunto praticamente fica resolvido, a gente vai apenas empregar este vetor, né, nas fórmulas já existentes, fazendo a devida troca aqui desse trecho de fórmula por aquele que a gente vai agora construir. Veja só, eu vou utilizar as funções lim indireto, isso aí é um fato, mas de antemão, qual que vai ser o meu ponto de partida para poder considerar aqui esse intervalo dinâmico? Bem, veja só, isso aqui a gente consegue fazer muitas vezes por inferência, ok? É só você pensar um pouco, analisar ali um cenário, 2 ou 3, que você consegue inferir a regra geral e aplicar aqui no exemplo. Vamos lá, né? Se eu quero desprezar dois extremos, ou seja, 2 no início e 2 no final, eu percebo que o valor que eu quero, para começar, né, o meu vetor aqui, ele vai ser o terceiro, ok? Se eu tivesse aqui a escolha por desprezar apenas um valor extremo, seria 1 aqui. Então, eu teria a consideração deste vetor aqui em vermelho. Ops, em vermelho. Ok. Então, eu percebo que sempre que eu defino uma quantidade a desprezar aqui, o meu início vai ser a posição seguinte. Se eu quero desprezar 1, eu vou começar pelo segundo aqui. Se eu quero desprezar 2, eu vou começar então pelo terceiro, que é aqui este cenário exibido. Então, o meu início vai ser a quantidade aqui de extremos a desconsiderar mais 1, ok? Então, eu já vou aqui, né, trazer esse raciocínio. O meu início vai ser essa quantidade aqui definida mais 1, ou seja, o elemento seguinte. Eu vou aqui fixar com apóstrofo para a gente continuar o nosso raciocínio, ok?
Vamos achar agora o outro limite, onde que eu devo parar. Perceba que nesse cenário aqui montado, onde eu quero desconsiderar, né, dois extremos, eu tenho 15 elementos. Então, se eu vou desconsiderar 2, eu vou acabar no 13º. Se eu quero desconsiderar um elemento aqui, em cada extremo, então eu percebo que eu vou até o 14º. Ou seja, eu consigo concluir que o meu limite aqui, né, superior, digamos assim, vai ser a quantidade total de elementos menos 1. Ok? Então, eu preciso aqui fazer uma contagem de elementos e subtrair este valor aqui. Então, para a gente prosseguir aqui bem com a nossa fórmula, seria o seguinte, então. Eu vou, então, deste elemento aqui, que vai ser a quantidade a desprezar mais 1, indicando que é o próximo elemento. E eu vou concatenar isso, essa aqui é a parte textual, certo? Com a contagem de elementos, como aqui eu tenho apenas números, eu vou então contar números, ok? Menos a quantidade que eu tenho lá, ok? Então, desta forma, eu tive aqui o meu vetor já montado. Vamos conferir com F9, ok? Se eu desprezei um elemento, eu quero então ir do segundo ao 14º, visto que eu tenho 15. Avalio com F9 e eu tenho exatamente o vetor montado, do segundo ao 14º, ok? Eu vou aqui fixar esta fórmula, certo? E eu vou aqui colocar que eu quero desprezar 4. O cenário seria basicamente o seguinte aqui. Perceba, eu desprezo aqui os 4 primeiros, os 4 últimos, ok? Então eu vou do 5º até o 11º. Vamos conferir agora. Eu vou colocar aqui em modo de edição. Com F9 eu percebo, eu vou do 5º até o 11º. Para fazer aqui mais um teste e finalizar, se eu desprezar 6 elementos, ok? Perceba, se eu desprezo 6, eu tenho 6 no começo, certo? Tenho 6 ao final e eu desprezei 12. Eu tenho apenas 3, ok? Então, eu vou aqui fazer a devida marcação. Desprezei aqui 6, mais 6. Tem apenas 3, ou seja, 7º, 8º e 9º, ok? Vamos avaliar aqui nossa fórmula com F9. 7º, 8º e 9º, beleza? Então, eu já tenho aqui a minha fórmula que indica para mim qual que é, né, aquele meu vetor resultante para automaticamente eu ter os valores centrais, beleza? Eu vou aqui fixar esta fórmula. Melhor dizendo, eu vou aqui lançar mão da minha área de transferência, ok? Vou aqui copiar esta fórmula. Perceba que ela se encontra aqui. Inclusive, aqui abro um parênteses. Este recurso foi muito bem explanado pelo Marco Aurélio no Excel Weekend 6, que aconteceu em janeiro de 2020. E é um recurso que eu utilizei pouquíssimas vezes, inclusive aí com outros aplicativos do Office, mas que no Excel é muito importante, principalmente, na minha opinião, quando a gente trabalha com trechos diversos de fórmulas e precisa, por vezes, reaproveitar, ok? Então, eu vou deixar aqui disponível esse trecho e vamos aqui proceder com a continuação da nossa solução, ok? Eu vou copiar minha fórmula que trouxe a minha soma, ok? 2n menores, trago para cá, certo? Vou obter, obviamente, o mesmo resultado. E agora eu posso trocar aqui aquele meu k simplesmente pelo vetor automático que eu pude calcular aqui, ok? Então, com isso eu tenho 170 como resultado. Vamos conferir? A gente viu que ao desprezarmos 6 nos extremos, né? Tanto inferiores quanto superiores, eu tive então 3 valores centrais, que são aqui 50, 60 e 60. Essa soma aqui, né, vai dar quanto? 120, 170, bate corretamente com aquilo que eu calculei, ok? A segunda fórmula, né, eu vou aqui reproduzir, vou reciclar, e eu vou substituir aquele meu k da função agregar por aquele trecho que eu
construir no início, ok? E eu tenho também o mesmo resultado, no caso aqui, 170, beleza? Agora, a minha média, eu sei que minha média tem que dar, né, nesse exemplo aqui, exatamente 56,667, beleza? Então, eu posso trazer para cá a minha fórmula que eu tive anteriormente, certo? E agora basta que eu troque lá o meu K pelo K que eu fiz, né, que eu calculei anteriormente aqui, beleza? Bateu aqui o valor esperado. A segunda fórmula, eu posso aqui reaproveitar e eu vou aqui apenas, né, fazer a mesma troca. Tirei aqui o meu vetor, que não me serve, e coloquei o vetor recentemente calculado. E, para finalizar, um cálculo mais, né, trivial, eu posso, então, fazer o seguinte. Como eu sei que a minha média, né, aqui central, ela pode ser calculada considerando uma soma e uma contagem, beleza? O que é que eu vou fazer aqui neste caso? Bem, eu vou, então, trazer a minha soma, ok? E eu vou dividir isso por qual contagem? Bem, a minha contagem vai ser o universo geral de dados menos aqueles desconsiderados. O universo geral vai ser continuum, ok? Vou contar aqui os números que eu possuo. E eu vou subtrair aquilo que foi desprezado, que é exatamente o quê? A quantidade de extremos vezes 2. Beleza? Então, tive o mesmo resultado. Volto a reforçar aqui, né? Em algumas fórmulas, a gente precisaria, em versão anterior no Excel, utilizar a tecla rápida Ctrl Shift Enter. No meu caso aqui não precisei, ok? Mas considere esta possibilidade em caso de uma versão anterior no Excel. Este arquivo, da forma com que ele se encontra aqui, se ele for aberto, né, em versão anterior do Excel, ele vai automaticamente aqui trazer as chaves, ou seja, não vai haver um erro no recálculo desses valores quando a gente abre aqui esta parte de trabalho em uma versão anterior do Excel, ok? Então era isso. Um forte abraço para vocês e até a próxima.